Olá, este é o canal Versátil de março, um mês dedicado ao terror e também à celebração do centenário de Federico Fellini. O principal destaque do pacote de terror é, sem dúvida, Obras-Primas do Terror, volume 12, tá? Como sempre, né? Caixa em luva reforçada, 3 DVDs, só que tem uma diferença esse volume. Ao invés de ser 6 filmes, nós temos 7 filmes, como na coleção do Filme Noir. Então tem um filme nos extras. E é um volume temático. Se no volume 11 a gente procurou o cinema de terror do mundo, com produções de diversos países, aqui o tema é o terror clássico dos anos 40 aos 60. Inclusive o próprio terror que está nos extras também é dos anos 40. Vamos começar falando dos filmes da caixa, os filmes oficiais, os 6 filmes. Depois a gente fala do filme do extra. No disco 1 nós temos O Homem Leopardo, um dos principais filmes, né, do ciclo do produtor Val Lewton na RKO, que tanto influenciou a história do cinema, tá? Aqui é o Jacques Tourneur, que fez O Sangue de Pantera e A Morta-Viva. Esse é um dos 3 filmes que ele fez, restaurado pela primeira vez no Brasil, com uma restauração maravilhosa, e tem um comentário em áudio do William Friedkin, isso mesmo, o diretor do Exorcista, comenta a importância do Tourneur e do Val Lewton e deste filme no gênero de terror. Então é uma aula de cinema e vale muito a pena conhecer esse filme do ciclo do Val Lewton, uma aula de atmosfera, uma aula de uso de terror, de sugestão de terror pelo Jacques Tourneur, que é um grande diretor, né? Aí no mesmo disco nós temos Um Balde de Sangue, né, o A Bucket of Blood, que é um filme importante do Roger Corman, que permanecia inédito no Brasil, é na linha do Pequena Loja de Horrores, mistura de comédia com terror, e aqui o Corman tirando sarro do movimento beat, isso mesmo, dos beatniks, do Allen Ginsberg, do Kerouac. Então ele vai situando nesse universo dos beats num café beat, né, um garçom que vai acabar matando um gato acidentalmente e transformando aquilo numa estátua e sendo reconhecido, querendo ser reconhecido como artista. Então fala de arte, uma crítica ao universo da banalização aí da arte, das vaidades dos beats. É muito interessante o filme, está restaurado com vários extras, inclusive o depoimento do Corman. São mais de 40 minutos só falando da importância desse filme na carreira do Corman e também para o terror, essa mistura de terror com comédia. Vale muito a pena. No disco 2 nós temos Spider Baby. Esse, o meu favorito da caixa, é um dos filmes mais bizarros e originais de terror que vocês vão ver em todos os tempos, realizados no final dos anos 60 pelo Jack Hill. Tá? Também está restaurado com making of, com vários extras. Um extra muito legal, o Jack Hill visitando a locação, né, a casa, né, do Spider Baby. E aqui nós temos Lon Chaney Jr., que aparece, na verdade, em outro título aqui dessa caixa. E é uma história bizarra envolvendo uma família, na verdade, com um problema genético de demência. E aí vocês vão entender o que é o Spider Baby, o que é brincar de aranha. Então assistam, porque mistura comédia, assim como Um Balde de Sangue, e um terror bastante macabro. Vale muito a pena, é um filme surpreendente, ainda mais com essa restauração e com os extras. Nós temos um muito pedido já há muito tempo pelos nossos clientes fãs de terror, A Dama de Espadas, junto com o Spider Baby, que é um filme de 49, filme inglês, do Terrell Dixon. Tá? Aliás, tem com extra, tem uma apresentação do Scorsese, que é uma história de fantasma, tá? Uma história de assombração, na verdade, baseada num conto do Alexander Pushkin, ele mesmo, né? Um grande poeta russo. Né? Esse conto foi traduzido, tem várias edições, uma edição muito legal da editora 34. É muito bom o filme também de atmosfera, muito bem dirigido pelo Terrell Dixon, que é um diretor muito talentoso. Então vale a pena, restaurado aqui ainda mais com extras. O disco 3 nós temos Ódio que Mata, The Lodger, que é a refilmagem do famoso The Lodger do Hitchcock de 27, O Inquilino. Aqui, refilmado, se basa na verdade no mesmo livro, só que é uma outra abordagem, aqui inserindo a figura do Jack Stripador. O papel do Lady Krieger, ela tem um excelente extra, um making of, né, de quase 20 minutos, falando da importância desse filme, é o filme da capa, né, aliás, na retratação do psicopata no cinema. Então você tem lá o M, Vampiro de Düsseldorf, tem esse filme, depois vamos ter A Tortura do Medo, do Michael Powell, e o Psicose. Como a figura do psicopata vai sendo retratada. Tá? Esse filme é muito bom, vale muito a pena, o John Brown faz um belíssimo trabalho, e assistam Concerto Macabro, que está na coleção do Filme Noir, que é do mesmo diretor, com o mesmo ator, para vocês entenderem um pouco aí do trabalho dele. Tem O Segredo do Monstro no Lobisomens no Cinema Volume 1. Aqui nós temos, fechando a coleção, A Torre dos Monstros, que é The Black Sleep, que é um filme raríssimo dos anos 50, último filme do Bela Lugosi.
É um filme, uma produção assim C, na verdade, uma pequena produtora. Tem um Basil Rathbone que fazia o Sherlock Holmes, Lon Chaney Jr., Bela Lugosi, John Carradine. Então é muito bacana essa reunião dessas figuras ligadas ao terror e um filme com aquele estilo, né, de época, bastante lembra o gótico da Universal. Vale a pena, ainda mais para ver o Bela Lugosi no seu último papel, melancolicamente sem fala. Tem até uma referência nisso lá no Ed Wood do Tim Burton. E o último filme, Espectro do Vampiro nos extras, um filme dos anos 40 de vampiro, muito interessante, que se ambienta na África. Vale a pena, uma cópia belíssima e um filme muito curioso para quem quer ver a retratação do mito do vampiro depois dos filmes da Universal da década de 30. Aí nós temos Caça às Bruxas no Cinema, volume 2, tá? Finalmente, né, depois de um ano aí, mais um volume, mantém a tradição do volume 1, que é reunir 4 clássicos, né, 4 filmes sobre bruxaria, perseguição às bruxas de diferentes países. É uma caixa internacional. Então, começamos com um filme, o primeiro filme da coleção, é justamente um filme super cult, um clássico do exploitation, né, que teve até a famosa, tem até um extra que fala disso, ele distribuiu um saco de vômito, que o filme era muito forte, foi com muitas cenas de violência e tortura. Ele distribuiu um saco de vômito no cinema, como uma estratégia de enfatizar essa violência extrema do filme. O Marca do Diabo, Mark of the Devil, que é um filme, na verdade, alemão, que se ambienta na Áustria, falado em alemão, e que tem o Udo Kier, ele mesmo, bem jovenzinho. Aliás, tem um depoimento dele muito bom nos extras. Essa é a versão sem cortes, mostrando toda a barbárie da caça às bruxas, com cenas de tortura nos seus mínimos detalhes, um filme muito chocante, mas muito interessante em termos de exploitation e da reflexão sobre a violência e a denúncia contra esse período terrível da história da humanidade. Aí nós temos O Uivo da Bruxa, que é também que era muito pedido, é do Gordon Hessler, da AIP, lá do final do ciclo das adaptações de Edgar Allan Poe. Na verdade, aqui apenas uma citação do Poe para a criação de uma história que se baseia, na verdade, aproveita o sucesso do Caçador de Bruxas com Vincent Price, nessa onda de filmes sobre bruxaria, e aqui é o Vincent Price, na verdade, às voltas com um culto pagão, e ele um magistrado muito violento, um caçador de bruxas muito violento, uma história muito interessante, tá? E ainda vem com um extra bem bacana, do diretor Gordon Hessler, falando aí desse filme e também do Ataúde do Morto-Vivo, que está na caixa do Edgar Allan Poe. No disco 2 nós temos, então é um inglês, né? Nós começamos lá com o filme da Alemanha, agora um inglês. No disco 2, aí nós vamos para o Canadá. Um slasher, né? Com elementos sobrenaturais, com elementos A Maldição do Demônio, com elementos da Casa do Cemitério, com elementos até do Amityville, tá? Uma bruxa, na verdade, que é queimada na fogueira, é uma bruxa demoníaca, e ela jura, isso dá no final do século XVII, e ela vai jurar a vingança, e aí nós vamos acompanhar uma família que chega justamente nessa casa, aquela casa assombrada, mortes muito sangrentas, bastante gore, bem típico do início dos anos 80, um filme bem interessante, que virou cult, de baixo orçamento também, aqui restaurado, sem cortes e com um ótimo extra, que é o diretor falando do filme. Então vale a pena, podia estar na caixa dos slashers, está aqui nessa caixa, pela temática das bruxas. Aí nós temos A Tragédia de Belladonna, que é um cult que se considerava perdido por muito tempo, foi restaurado, relançado, redescoberto, um cult do cinema de animação japonês dos anos 70, que na verdade é baseado numa obra muito importante, Satanismo e Bruxaria, La Sorcière, do Jules Michelet, um livro sobre justamente a opressão das mulheres, sobre a questão das caça às bruxas. Então ele se baseia nesse livro para fazer uma história extremamente original, né, para falar da opressão da mulher. Tem muito sexo, na verdade, é um erótico, é um erotismo avant-garde, né? Várias técnicas de animação. E a coisa mais curiosa, a voz do diabo na animação é do Tatsuya Nakadai, que falou que nunca imaginou na vida dele que nesse ponto iria acabar interpretando um pênis, que é isso que ele acaba interpretando no filme. Excelente cópia, restaurado e com o depoimento do Eiichi Yamamoto nos extras. Então é um cult da animação japonesa que a gente mais uma pérola que a gente resgata para vocês. Aí nós temos o Edgar Allan Poe no Cinema volume 3. Esse daqui já é exclusivo do site da Versátil, comprem lá no Versátil HV. Finalmente, também depois de um bom tempo, temos o volume 3, e aqui eu sempre esperava ter a qualidade, ter restaurações, a serem produzidos extras sobre esses 3 filmes importantíssimos nas primeiras adaptações do Poe, que foram marcantes na história do cinema, marcantes assim em termos de público e de influência nos filmes vindouros, que é justamente O Gato Preto, O Corvo,
e o filme Assassinatos da Rua Morgue. Tem 3 com Bela Lugosi e 2 deles o Bela Lugosi contracenando com o Karloff. Vou começar a falar do disco 1, Gato Preto. Gato Preto é a obra-prima do pacote, do Edgar J. Ulmer, desse diretor que vem lá da Europa, que trabalhou no expressionismo, trabalhou com o Murnau, né, e depois vai fazer o Curva do Destino nos Estados Unidos. Ele faz um filme aqui, todo com a estética da Bauhaus, para falar dos traumas da Primeira Guerra, com uma grande atuação do Karloff e do Lugosi. O filme está restaurado, tem um especial, 2 especiais, quase de 1 hora só sobre esse filme, e vale muito a pena ver aí todo o trabalho do Edgar J. Ulmer, trabalho de cenário, trabalho de criações e toda essa estética que bebe muito em tintas expressionistas, e esse um grande encontro dos dois que vai se tornar um grande sucesso. Aí depois nós vamos ter no ano seguinte, eles fazem um outro filme, que está também nesse disco, também está restaurado aqui, com um ótimo especial, do Lew Landers, que chama O Corvo, na verdade, que empresta o título do poema do Poe, mas não é totalmente livre, não é o poema sendo adaptado. Mas aí envolve o Bela Lugosi, um personagem totalmente sádico, né, que é um colecionador, inclusive, de obras, de todas as coisas relacionadas ao Poe. Então é muito interessante a câmara de torturas dele, o sadismo e, claro, um papel que o Lugosi, como dizem nos extras, adorou fazer. Então tá restaurado, belíssima cópia também. Então é uma caixa que casa muito bem, são mais de 2 horas de extras excelentes, gente. No disco 2 nós temos Os Assassinatos da Rua Morgue, esse lá também do início, 32, na verdade é o filme mais antigo aí da caixa, do Robert Florey, que era o diretor francês que ia fazer o Drácula. Ele acabou fazendo esse filme, e esse filme também bebendo em tintas expressionistas, sobretudo influência do gabinete do Dr. Caligari. Aqui o Caligari é o Dr. Miracle, que é justamente o personagem do Bela Lugosi. Muito interessante o trabalho de cenografia, o trabalho de fotografia, também tem um extra falando da importância e todo o contexto. Aliás, recomendo para vocês, tem um extra de quase 1 hora, um documentário só sobre as adaptações do Poe no cinema. Isso é essencial para quem gosta de Edgar Allan Poe, tanto na literatura quanto no cinema. Fechando a caixa, O Ataúde do Morto-Vivo, The Oblong Box, que também é do ciclo, finalzinho lá do ciclo do Poe, da IP, Gordon Hessler mais uma vez, o diretor do O Uivo da Bruxa, e mais uma vez, Vincent Price encontrando aqui outro monstro, que é o Christopher Lee. Baseado na caixa retangular, livremente inspirado, é bem interessante também, uma história envolvendo, tem toda uma coisa da África e da magia africana, vale a pena, também muito pedido, e uma ótima cópia aqui, fechando muito bem esse volume do Edgar Allan Poe no cinema, volume 3. Aí nós temos o segundo exclusivo do mês, Lobisomens no cinema, volume 2. Isso, depois de 1 ano, nós viemos com a continuidade dessa caixa, também que foi muito querida pelos nossos fãs. Nós temos quase 2 horas de vídeos extras, e a capa já diz tudo. É The Howling, Grito de Horror, um dos melhores filmes de lobisomem, junto lá com o Lobisomem Americano em Londres, um dos filmes mais marcantes, restaurado, cópia está muito melhor que os DVDs lançados antes pela Universal e outras empresas. Traz a dublagem, tá? Isso é importante. E tem mais de 1 hora de extra só sobre o Grito de Horror The Howling, inclusive um making-of muito, muito bom. É o filme do Joe Dante, que é um grande especialista, grande conhecedor de terror, né? É um filme que mistura inclusive humor, tem sexo e transformações incríveis de lobisomem. Uma história muito boa. E o trabalho, o restauro, permite ver todo o trabalho com cor, que é muito interessante do Joe Dante, que é um discípulo aí do Mário Bava, um fã, confesso, do Mário Bava. Aí nós temos Lobisomem Enfurecido. Esse é um dos filmes mais bizarros que a Versátil já lançou, muito original. É um filme do Kazuhiko Yamaguchi, Wolf Guy, né? Na verdade baseado no mangá no Japão, de baixo orçamento, com Sonny Chiba, ele mesmo, o astro das artes marciais. Tem um depoimento dele muito legal nos extras. Ele morreu recentemente, tá? Há pouco tempo. E aí nós temos, na verdade, muito interessante, falando aí desse filme, que eles não tiveram dinheiro para criar a figura do lobisomem como há nos quadrinhos, mas tem toda aqui a mitologia do lobisomem sendo misturada com um filme policial, com muitos elementos de terror, muito sangue, um exploitation japonês. É muito curioso. Assistam, que é um filme desconcertante. Aí no disco 2, nós temos também uma caixa internacional, vocês viram, né? Estados Unidos, Japão, agora Espanha com um clássico, mais um do El Hombre Lobo, Paul Nesky, Jacinto Molina, do Leon Klimovsky, A Sombra do Lobisomem. Então tivemos no primeiro volume um filme do Paul Nesky, outro aqui, ele vivendo o nosso Valdemar Daninsky, enfrentando a Condessa Vandessa Dárvula de Nadasdy, é ótimo título, né? E aí tem também conhecido no Brasil como Noite de Valpurgis,
Então aquele estilo do Polanski com muito estilo gótico, uma fotografia, uma atmosfera e uma direção muito interessante do Leon Klimovsky, vale muito a pena, e um depoimento do Polanski nos extras muito bom, essa figura lendária do terror espanhol. Aí nós temos a Mulher Lobisomem, La Lupa Manara, isso mesmo, do Rino de Silvestro, com a Annick Borel e a Dagmar Lassander. É um cult exploitation do cinema italiano, dessa figura da licântropa, da mulher lobisomem, e que, na verdade, trabalha muito a questão da repressão sexual, da psicanálise, e da ideia da licantropia do lado científico misturado com o lado exploitation, muito sexo, muita violência, e é um filme, na verdade, que ganhou um culto depois do seu lançamento. Tem um depoimento do Rino de Silvestro que é muito legal, e o Quentin Tarantino, sempre falo dele, ele é um dos fãs desse filme, então conheçam La Lupa Manara, que é mais um filme do cinema popular italiano que nós trazemos para vocês. Então esse é o pacote do mês de março. No mês de março nós temos uma campanha especial, a campanha Fellini 100 anos. Ela inclui o relançamento de vários filmes em homenagem ao nosso querido maestro italiano, tá? Nós vamos relançar 6 filmes, aí na verdade são cópias, os filmes que a gente vai relançar são edições individuais, então o Amor na Cidade, o Ginger e Fred, As Boas Vidas e o Julieta dos Espíritos em edições definitivas com vários extras, e também aí outros filmes, são 6 filmes em edições individuais. Aí nós fizemos um lançamento especial, isso é muito importante, chama Fellini 100 anos, exclusivo do site Versátil HV, tá? Os 6 filmes estão em cópias inéditas restauradas, não tem nada a ver com as edições anteriores que nós lançamos, cópias muito superiores, e nós vamos ter 5 DVDs na caixa, tá? São 2 embalagens, né? 2 estojos, um com 3, o outro com 2 DVDs, 6 cards e 7 horas de extras. Isso mesmo que eu tô falando. No disco 1 nós temos Estrada da Vida, que recebe um upgrade maravilhoso. Aqui nós temos mais de quase 2 horas de extras só do Estrada da Vida, tá? Com cenas comentadas, várias entrevistas, análises, e o filme maravilhoso, né? Com a Julieta Mazzina e o Anthony Quinn. Então, uma cópia belíssima. No disco 2, A Trapaça, Il Bidone, também restaurado com ótimos extras. Lembrando que muitos desses DVDs nem extras tinham de vídeos na época. São todos extras inéditos, 7 horas. Os Palhaços e Clowns, que a gente, a Versátil, nunca tinha lançado. Então, com esse, o Palhaço, só fica um filme do Fellini que a gente não lançou, que é uma entrevista. Todos palhaços restaurados com ótimos extras. No disco 3, Ensaio de Orquestra, o upgrade gigantesco, que a cópia que tinha na época não era muito boa. Essa é uma cópia restaurada muito legal, com 2 excelentes extras. No disco 4, Cidade das Mulheres, esse também tem 2 documentários sobre o filme, tá bem restaurado, tá bem legal, tem um Tinto Brás falando do Fellini. E no disco 5, Boccaccio 70, que reúne não só o episódio do Fellini, mas do Monicelli e do Visconti e do De Sica, tudo restaurado, com excelente qualidade. Então, belíssimo. E reforçando o que eu falei para vocês, que tinha esquecido do filme O Abismo do Sonho, tá? Que também são 6 filmes em edições aí individuais que voltam, aí são edições semelhantes às anteriores lançadas, tá? Em abril nós vamos ter um mês histórico na Versátil, totalmente dedicado aos novos cinemas, isso mesmo, aos marcos, aos movimentos que marcaram o cinema moderno, tá? São 5 caixas, começando com Novela Vague Tcheca, né? Uma edição especial com 4 filmes em 2 DVDs, Trens Estreitamente Vigiados, do Giri Menzel, A Virgem Milagrosa, do Stefan Uher, Diamantes da Noite, do Jan Nemec, e Iluminação Íntima, do Ivan Passer, em mais de 2 horas de vídeos extras, isso mesmo, muito material extra, tudo restaurado. Aí Nouvelle Vague Britânica, British New Wave, poderia ser chamado de Nova Onda Britânica, uma edição especial com 4 filmes em 2 DVDs, Tudo Começou num Sábado, de Carol Rice, Um Gosto de Mel, do Tony Richardson, Vida de Solteiro, também do Tony Richardson, e Ainda Resta Uma Esperança. Tudo restaurado, 1h30 de vídeos extras, incluindo os curtas do Free Cinema, tem curta do Lindsay Anderson. Novela Vague Japonesa, do Mero Bagu, né? A edição especial com 4 filmes em 2 DVDs, Todos Porcos, do Shohei Mamura, Violência ao Meio-Dia, da Nagase Oshima, O Funeral das Rosas, do Toshio Matsumoto, A Ilha Nua, do Kaneto Shindo, e 1 hora de vídeos extras. E aí os 2 exclusivos do site da Versátil, Versátil HV, você só encontra lá. A Arte de Milos Forman, quase 3 horas de extras, e todos os 3 filmes da fase tcheca. Pedro, da Novela Vague Tcheca. Pedro Grande, Pedro Negro, Os Amores de uma Loira e O Baile dos Bombeiros. E aí o cinema de Alain René.
mais de 2 horas de extras, 6 filmes em 3 DVDs. Meu Tio da América, Muriel, Melô, A Vida é um Romance, Morrer de Amor e Noite Neblina. Então é um pacote histórico mesmo. Em maio a gente vai fazer um pacote, na verdade vai ser 2 pacotes, um pacote no início do mês, outro pacote na segunda quinzena. A gente vai começar a dividir e cada pacote com um tema diferente. Então aguardem por novidades aí com relação ao pacote de maio. E agradeço mais uma vez, prestigiem a campanha do Fellini, prestigiem nossos exclusivos. E é isso aí, até abril.